Então, estávamos aqui a considerar que, de facto, nós temos, também pela cultura em que estamos, não é? Às vezes a sensação de que comandamos a nossa própria vida e basta que alguma coisa nos contrarie que podemos, ficar desconcertadas, desnorteadas e com uma sombra, sobre tudo o que nos rodeia e que ficamos sem chão de alguma forma. E não queremos que isso nos aconteça. Portanto, aqui podemos recorrer também a uma expressão do C.S. Lewis que interpretava os momentos de dor física ou interior como uma chamada forte de Deus, por isso é que está aqui o megafone, não é? Porque diz que Deus sussurra-nos nos nossos prazeres, fala-nos na nossa consciência, não é? Quando tudo corre bem, Jesus sussurra, vai dizendo, olha, estou aqui, olha que não é tudo, não está tudo no teu controlo, as coisas podem não ter essa visão tão redutora como tu a estás a ver, tu não és a dona da tua vida, a vida é um dom, e fala-nos na nossa consciência baixinho, mas quando nós sofremos, Deus grita, não é? Grita no sentido que é a dor é um megafone para despertar um mundo surdo. E às vezes esse mundo surdo somos nós próprios, não é? Deus acompanha-nos sempre e quando as coisas custam mais, a mão dele aperta mais forte, não é? E a sua presença torna-se mais consciente para nós, não é? Acompanha-nos sempre, mas sussurrando. Não se impõe, vai propondo. E às vezes estas preocupações levam-nos a agarrarmos a Deus, não é? Isso é o positivo também que tem o sofrimento, não é? Damos-lhe outro sentido, temos consciência da nossa insignificância e percebemos que realmente às vezes as preocupações que tínhamos não estavam bem enfocadas, não é? E de facto acabámos por esconder a voz de Deus com a nossa pilotagem da nossa vida. E esquecemos de Deus e pomos-lo a um canto e tornamos-nos surdas, mas quando as coisas custam mais, de facto este megafone fala mais alto, não é? E temos essa consciência que Deus esteve sempre lá, não é? Todas, se calhar conhecemos a história das pegadas na areia, não é? Que tem uma música muito bonita também, em que se explica que alguém pergunta, não é? Tiveste sempre ao meu lado, mas quando as coisas custavam mais, eu não te via. E a resposta de Deus, não é? Nesse poema, é que nessas alturas eu pegava-te ao colo, não é? E aqui é nós sentirmos também esse colo de Deus e essa noção de que Deus nunca nos abandona. Mas para isso é preciso falarmos com Ele, é preciso interpelarmos, é preciso questionarmos, é preciso percebermos o sentido de tudo o que nos vai acontecer e, de facto, olhando para trás, acho que todas nós podemos perceber o sentido de cada sofrimento grande que tivemos, não é? E todas, se calhar ao contar a história de sofrimentos grandes, também já sabemos enquadrar nesse próprio sentido, não é? Pessoas que pensam, eu posso contar assim uma experiência muito pessoal, não é? Os meus pais tiveram os dois cancro ao mesmo tempo, e de facto a perspectiva foi assustadora, pensar realmente os meus pais, os dois com cancro, como é que nós vamos fazer, os dois super frágeis, os dois parecia que iam morrer os dois ao mesmo tempo, e de facto olhando para trás fez todo o sentido e fez toda a diferença, porque eles estavam unidos na saúde e na doença, não é? E cada um tinha como foco a recuperação do outro, não é? E graças a Deus correu tudo bem e pronto, com os seus percalços, as suas consequências e as suas fragilidades, mas a verdade é que uma notícia que podia ser assustadora e que foi um sofrimento muito grande, teve um sentido muito mais profundo, não é? De felicidade, de união, de união da própria família, de amizade, de amor. Portanto, há um testemunho de facto de amor a Deus que se experimenta nestes momentos, não é? E há outras circunstâncias também muito dramáticas na vida da pessoa, em que a pessoa vem à luz a melhor versão de nós próprios, não é? É isso também que nós acreditamos. E essa noção de que realmente estamos neste mundo para uma felicidade muito maior mais tarde, não é? E aqui sem tirar valor aos sofrimentos grandes que existem na Terra, mas com esse desejo também, essa proposta, esse desafio que todas temos de encontrar um sentido para cada sofrimento, não é? E às vezes esses sofrimentos aparecem como uma situação objetiva, não é? Alguém que morre, uma dificuldade económica, uma dificuldade no trabalho, uma doença, uma dificuldade mesmo objetiva, não é? E nós vemos que a solução do problema não está nas nossas mãos, não é? E aqui podemos aprender até com Maria Madalena, esta amiga de Jesus que foi ao túmulo procurar Jesus para embalsamar o seu corpo e de facto vemos-la chorar, vai berrando, e nem sequer consigo ir
ter esta manifestação de carinho com o corpo de Jesus, que fez, com o corpo de um grande amigo, que fez tanta diferença na minha vida, não é? E de facto, quantas recordações teria, tantas alegrias, e bastou Jesus dizer o nome dela, Maria, que ela acordou para a eternidade, não é? Acordou para o sentido de todo aquele sofrimento e acordou para a realidade da redenção. E às vezes ajuda darmos a jeito para que Deus possa dizer o nosso nome, não é? E aqui voltamos à outra sessão do passo a passo, não é? Não é invocar o santo nome de Deus em vão, e o sentido do nosso nome, não é? O nosso nome cristão, e é com esse nome que Deus nos chama para a sua... para o pé de si, não é? E reconhecermos Deus em cada circunstância. Isto é um exercício muito grande, é um exercício muito desafiante, porque às vezes parece que ficamos ofuscadas com a realidade do sofrimento, mas a verdade é que Deus está lá, não é? E ajuda-nos, se calhar todas temos também essa experiência de ir diante de um sacrário, numa igreja, sozinhas, cara a cara, não é? Olhos nos olhos com Deus, ali realmente presente, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, corpo, sangue, alma e divindade, para o interpelarmos sobre a raiz do nosso sofrimento, sobre o sentido do nosso sofrimento, para conseguirmos esse apoio, esse consolo e esse chamar o nosso nome, não é? E podemos fazer isto diante do sacrário, podemos fazer isto depois de comungar, não é? Em que temos esse Deus que vem à nossa alma, que vem ao nosso coração e que está disponível para nós falarmos com Ele, para nós deixarmos também que Ele nos console, não é? E aqui podemos às vezes ter dificuldade em encontrar Deus na nossa vida, assim do dia a dia, mas ele está lá, não é? E ajuda-nos e quer consolar-nos, não é? E às vezes nós deixamos ofuscar com coisas muito pequenas, não é? E podemos chegar à conclusão que podem ser essas misérias próprias, não é? O facto de termos acumulado em nós muitos nãos a Deus, não é? E isso vai deixando a sua marca, não é? E o pecado realmente é o que nos afasta de Deus e nós queremos aproximar-nos, não é? Portanto, para recuperarmos a alegria, dizia São Tomás de Aquino, um banho de água fria, uma boa confissão e, já não sei qual é que era a terceira coisa, mas eram assim exemplos super cómicos, não é? Também podia ser rir-se de si próprio, que às vezes ajuda muito, mas tentarmos também recorrer a estas ajudas que temos muito, muito à nossa, que nos desfocam às vezes do problema e que nos dão uma dimensão de eternidade a cada coisa. Depois tem aqui o exemplo de um elefante, que, pronto, é uma história que eu ouvi, assim, um exemplo, uma analogia, que antes, para que os elefantes não fugissem dos circos, o que faziam era atá-los a uma estaca com uma cadeia grossa. E a pessoa podia pensar, então, mas o elefante tem tanta força, como é que era possível que ele não rebentasse com a corda? Então, o que acontece é que os elefantes, desde que eram pequeninos, eram atados por uma corda. E nessa altura eles não tinham força. Portanto, eles foram crescendo, habituados a não ter força para arrebentar a corda. Só que perdiam a noção de que a força... iam adquirindo cada vez mais força, mas como não tinham essa noção, realmente ficavam presos a uma estaca que poderiam, sendo mais velhos, rebentar facilmente, não é? E isso é uma analogia para o que nos pode acontecer a nós. Às vezes desistimos nós próprias, não é? Desistimos de ter uma vida mais feliz porque desistimos de lutar contra o nosso egoísmo, contra os nossos defeitos, e desistimos de alguma forma de ser felizes, não é? Desistimos porque dizemos, agora começamos um novo ano, cheios de propósitos, cheios de ideias, cheios de metas, há montes de possibilidades, montes de... há toda uma agenda de 2023 aberta em branco para nós podermos escrever belos propósitos, mas às vezes queixamos e dizemos, não, eu levantar de manhã sempre logo que o despertador toca é impossível. Eu começar a trabalhar quando está previsto, não. Eu tenho que ter o meu cafezinho, tenho que ter o meu... não, eu ser sincera, sem nenhuma mentira é impossível. Eu nunca me embebedar também é impossível. Eu ter bom feitio de manhã é impossível. Não, essa guerra dos impossíveis tem que acabar, não é? E voltarmos a amar-nos como Deus nos ama, não é? Com amor sempre novo, não é? E isto...
às vezes ajuda-nos a desmontarmos as nossas teorias, não é? E Deus dá-nos toda a graça que nós precisamos para sermos felizes e a melhor versão de nós próprios, não é? Não é para nós sermos outra pessoa, não é? Portanto, aqui não nos deixarmos ficar com estes pensamentos que às vezes nos afastam de Deus, nos afastam também deste caminho de felicidade, e às vezes também acontece com as outras pessoas, não é? Nós temos muitos preconceitos em relação às outras pessoas e precisamos de uns olhos novos. Temos estes olhos lindos que nos ajudam a olhar as outras pessoas e a nós próprios com outros olhos, não é? Também às vezes para não atribuirmos às outras pessoas a culpa do nosso sofrimento, porque às vezes isso também nos acontece, não é? Porque o dia correu mal, porque aquela pessoa tem mau feitio e porque aquela pessoa embirrou comigo, e vale a pena fazer esse esforço. O que é que fiz eu para consolar Deus face ao mal que eu vi à minha volta? O que é que fiz eu para lutar por uma vida de feliz, não é? E às vezes a vida feliz não é a vida fácil, nós sabemos que não é assim. E podemos pensar, se não há alegria é porque há algum obstáculo entre Deus e eu, não é? E às vezes é esta honestidade que nos falta, não é? Este exame de consciência e esta enfrentarmos, não é? Essa honestidade connosco próprios para podermos realmente ganhar essa força que precisamos para percorrermos este caminho de felicidade. Temos aqui umas máquinas de lavar a roupa muito bonitas, porquê? Porque o Papa faz esta analogia da confissão com a lavandaria, não é? E que nos ajuda também a perceber que nós não vamos à confissão como se fôssemos à lavandaria, não é? Queremos limpar os nossos pecados, mas não pensarmos de uma forma utilitarista, não é? Pensarmos na confissão como alguém que nos espera, como alguém que nos acolhe, como alguém que nos trata como nós somos e que nos ama como nós somos, não é? E não eu vou despachar os pecados, vou lá deixar, mas vou-me encontrar com alguém que me ama e vou pedir desculpa a alguém que eu ofendi. E às vezes esta vergonha dos nossos pecados e esta falta de desejo de não voltar a pecar que nos leva a encarar a confissão com este utilitarismo, não é? Deita fora e para a frente. E se nós realmente acreditamos na força e na graça deste sacramento, saímos revigoradas, não é? Porque temos esse abraço com Deus que nos dá toda a confiança, que esquece mesmo, esmaga todos os nossos pecados, apaga-os, já não se lembra e dá-nos essa oportunidade de recomeçarmos de novo, não é? Se nós temos essa verdadeira pena de ter ofendido a Deus, se temos vontade de não voltar a pecar e se temos esse otimismo, não é? Sabendo que Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão, não é? E dizemos, eu sou sempre a mesma coisa, eu sou sempre a mesma, mas que essa fragilidade não seja um peso que nos dá insegurança, mas uma ocasião de nós vivermos com a alegria que é própria dos filhos de Deus, não é? Desses filhos que se levantam e que aceitam esse abraço do Pai que vai curar as suas feridas, não é? E às vezes é esta humildade que nos falta para nós podermos ir em direção a Deus. Portanto, aqui vimos, no fundo, nesta sessão, duas vertentes. Por um lado, este desejo de consolarmos Deus e de aceitarmos fazer parte desse projeto redentor da humanidade inteira, não é? De eliminarmos o mal que há no mundo e o mal que há em nós e esse obstáculo que há entre nós e Deus. E depois também aceitarmos os sofrimentos que padecemos, não é? As dificuldades da vida, com essa energia sorridente, com essa consciência de que também são sinal do amor de Deus por cada uma de nós, pensando que Deus pediu a Jesus um grande sofrimento, não é? E foi o seu querido filho a quem ele pediu para se oferecer, para resgatar a humanidade inteira com o maior sofrimento, que foi a paixão e morte de Jesus na cruz, que no fundo foi para resgatar toda a humanidade e resgatarmos a nós próprios. Portanto, temos aqui esta dupla vertente destas dificuldades que nos levam também a um quiz. Não é que nós agora não vamos fazer nenhum jogo, mas eu pensei assim em 4 perguntas, tipo exame de consciência, que vou ler com calma para que cada uma de nós possa fazer o seu exame interior e talvez levar daqui alguma pergunta que alimente os próximos 15 dias até ao próximo passo a passo e quem sabe também alimentar ao longo da vida, não é? Se alguma destas perguntas tem eco na nossa alma, também não deixemos que esse eco se vá, não é? Que realmente recalque alguma ideia que nos ajude a aproximarmos de Deus.
Tantas perguntas, vou ler com calma. Pratico a fé unicamente quando me é útil? Poderia arranjar um momento todos os dias para conversar uns minutos com ele ou recitar uma oração? E aqui nós experimentamos a proximidade com Deus se nos relacionamos com Ele, não é? Não podemos pensar que Deus é um ser lá longe, onde brilham as estrelas, mas sim está perto de mim, está ao meu lado e quer me ajudar sempre. E eu pratico essa fé quando converso com Ele, quando me relaciono. Há amizade quando há relação, quando há proximidade, quando há partilha de alegrias e de tristezas. Aceito as coisas que não correm como eu gostaria. Peço a Deus para aproveitar essas ocasiões para me aproximar mais dele. E aqui realmente é uma sabedoria muito própria dos filhos de Deus, é aproveitar as circunstâncias, descobrir, não é? Tipo Sherlock Holmes, como é que eu me posso aproximar de Deus nestas circunstâncias, com esta maneira de ser, com estas pessoas. Não pensar ao contrário, não é? Porque é que me havia de acontecer isto a mim? Pensar, acontece-me isto? Então, como é que eu com isto posso me aproximar de Deus, não é? E de facto a nossa vida adquire outra cor, porque temos esses olhos novos. Critico sempre os outros sem nunca reconhecer a minha parte da responsabilidade. Peço desculpa quando me apercebo de que me enganei ou magoei. E isto às vezes é um refúgio que nós encontramos, não é? Criticar os outros é muito fácil e é muito acessível e às vezes é uma forma que nós arranjamos para nos desculparmos a nós próprios, não é? Portanto, aqui também à noite pode nos ajudar a pensar quem é que eu critiquei hoje e porquê, qual é que foi o sentido desta crítica. E outro tema é pedir desculpa, não é? Há pessoas que têm muita dificuldade em pedir desculpa e é tão bom pedir desculpa porque de facto nós reconhecemos diante de outra pessoa, pedir desculpa a Deus também, mas às vezes pedir desculpa aos outros custa-nos, não é? E reconhecermos que fizemos mal e isso aproxima-nos tanto e reforça tanto as relações e a amizade e a proximidade das pessoas. Porque nós teoricamente sabemos que não somos perfeitas, mas depois na prática temos alguma dificuldade em aceitar isso. Que obstáculos me afastam de pedir perdão a Deus na confissão? Se já me confesso, faço alguma coisa para aprender a confessar-me cada vez melhor? E isto às vezes também é uma questão de hábito, não é? Não pensar na confissão como uma rotina, mas quando estamos habituadas a confessar-nos, a confissão custa-nos cada vez menos, porque vemos também uma oportunidade de aumentarmos o nosso amor a Deus com esse recurso frequente à confissão. E vermos também na confissão esse abraço de Deus, não é? O facto de ser é uma coisa muito humana, porque nós dizemos tudo o que fizemos mal e pedimos desculpa, e está um padre do outro lado, e é um homem, e temos vergonha, e parece que é tudo demasiado humano, mas de facto Deus quer servir-se destes instrumentos humanos para nos dar a sua graça, não é? E esta fé que nós precisamos também de reforçar em nós para aproveitarmos essa graça preciosa da confissão que nos aproxima muito de Deus e de uma forma muito, cada vez mais próxima. Portanto, aqui pode ter sido desconcertante, não é? Este passo a passo, não é? Bem-aventurados os que choram porque serão consolados, que lá vinhamos para aqui a pensar, portanto, agora é que eu vou resolver todos os problemas das minhas tristezas, e eu penso que a visão é bastante mais profunda do que essa, não é? Reforçarmos em nós o desejo de redimir a humanidade inteira, não é? Esse motivo de tristeza de Deus por não ter mais gente próxima dele, e por outro lado também sabermos dar um sentido ao nosso sofrimento, não é? E esse desejo que temos de nos aproximarmos de Deus, quer as coisas corram bem, quer as coisas corram mal. E deixo aqui também o desafio para o próximo passo a passo, em que nós, como é habitual, alternamos os mandamentos com as bem-aventuranças. Portanto, hoje foi uma bem-aventurança, o próximo é um mandamento, que é este terceiro mandamento, santificar os domingos e festas de guarda, não é? E eu penso que pode ser uma boa abordagem, pelo menos é o lema comercial, o tema comercial que eu pus aqui, pensarmos na missa semanal, se é uma rotina para nós ou se é o oxigênio da semana, não é? Isto dá que pensar, pelo menos a mim fez-me pensar, e penso que pode ser assim uma boa abordagem para nos voltarmos a encontrar daqui a 15 dias, está bem? Vou interromper aqui o compartilhamento da tela, a gravação.